assim, a Michelle tem uma relação, acho que um pouquinho melhor com o Flávio e com o Eduardo, mas com o Carlos é uma coisa antiga já de não se darem bem. E acho que esse processo durante a campanha foi se acentuando. Eu soube que eles brigaram já no funeral da Rainha Elizabeth, quando foram para Londres. Tudo sempre assim, Fabiola, pelos relatos que a gente recebe, as pessoas contam ainda um pouco, mas né, acho que à medida que o tempo vai passando, a gente vai sabendo mais. Mas aparentemente é quem tem mais proximidade, quem é que o Bolsonaro escuta. E aí, uma hora chega lá o Carlos fala uma coisa, outra hora chega a Michelle e fala outra. Ah, mas não é para ouvir o Carlos, mas não é para ouvir a Michelle, eu é que sei, enfim, vai crescendo em torno disso. Deve ter mais coisa, mas a princípio o que me foi relatado começa por uma questão de protagonismo, ou seja, quem é que o Bolsonaro escuta. Aí eles brigam lá no funeral da rainha, depois tem, alguns dias depois, ali logo depois da eleição, do primeiro turno, tem o momento em que a Michelle vê que a conta do Bolsonaro no Instagram não segue ela, e ela deixa de seguir a do Bolsonaro. Me lembra até o governador do Rio também falando que, né, a família Bolsonaro não seguia ele. Assim, é inacreditável falar isso em figuras públicas, né, a presidência da República, governador do Rio de Janeiro, o pessoal preocupado em quem segue quem no Twitter, no Instagram. Mas aí acontece isso que você falou, acho que o momento mais chave, mais importante para o Bolsonaro, que era a última semana de campanha, que foi uma semana cheia de coisas atribuladas e problemáticas. Eles vinham num crescente, né, que nada colava, inclusive crescendo. E aí acontece o episódio do Roberto Jefferson, e aí o debate da Globo se torna um grande momento onde ele vai enfrentar o Lula e precisava estar assim, preparado, né? E aí tem uma reunião no Palácio da Alvorada, na terça-feira, antes da eleição, o Carlos está lá, mas já tinha uma ordem anterior da Michelle, que era para o Carlos não entrar no Palácio da Alvorada, que também é uma outra coisa que me chama muita atenção sobre essa família, né? A Michelle decidir que o Carlos não pode entrar no Palácio da Alvorada. E aí, quando ele é avisado, né? Ela sabe que ele está lá, manda avisar que é para ele sair, porque tinha a ordem anterior dela. Ele fica irritadíssimo, sai, e aí já tinha sido enviado, inclusive, para a Globo, a lista de quem que ia acompanhar o Bolsonaro no debate. O nome do Carlos estava. E aí ele fica enfurecido com aquela situação e decide não ir mais. E aí, assim, quem estava mais perto do Bolsonaro nesses dias me relatou, inclusive, isso, o quanto que a falta do Carlos impactou nele no debate. Ele ficou bastante... sentiu muito a falta do filho, dizendo, fala isso, fala aquilo. Ele teve no primeiro turno, foi avaliado que fez uma diferença para ele. E tava esse climão. Fora isso, se somam nos últimos meses brigas Me... entre os irmãos também, sabe? Isso que você falou Porque da não participação me chama muita atenção, porque no debate que a gente participou, que foi debate do UOL, Folha, Band, a participação, eu estava ao lado do Carluxo, eu estava ali nos bastidores ao lado a gente fala Carluxo, do Carlos Bolsonaro. Tanto é que depois eu conversei com ele, eu fiz uma entrevista com ele, e a participação dele foi fundamental para que Bolsonaro desse uma virada, porque no começo do debate, Bolsonaro não estava entendendo aquele jogo de câmeras, e ele falava para o pai, ele ficava de pé, e ele falava para o pai, olha para essa câmera, olha para a câmera, e ele falava e o pai obedecia a ele, né? Ele fez muita diferença nesse debate, ele estando lá. ele Então, no da Globo, ele dirigiu, deve ter né? feito Ele falta, dirigiu sim. de algum jeito, Sim. responde, pede direito de resposta, não sei o quê. Isso. Isso me foi relatado exatamente sobre as pessoas mais próximas ali que acompanharam que avaliaram que a presença do Carlos fez muita diferença para o Bolsonaro no debate da Globo e também nos outros em que o Carlos acompanhou. E aí ele não foi, né? Mas o Carlos também acumulou nesse período brigas, Fabiola, com o Flávio, porque o Flávio dos filhos o mais político, é assim que ele é visto. Então, ele vinha e ouvia o PL, o Valdemar,
sobre pesquisa, né? Enfim, os outros integrantes da ala política que tentavam pautar a campanha em torno de questões propositivas, e o Carlos queria continuar fazendo uso irrestrito de rede social, não queria marqueteiro, achava que aquilo tudo que eles estavam dizendo que era profissionalizar a campanha era uma besteira, discordava de toda aquela linguagem, do tamanho da presença da Michelle mesmo, e também de toda aquela linguagem que foi criada em torno das pesquisas que eles estavam fazendo para saber o que era. Então, essa cúpula da campanha estava o tempo todo brigando sobre quem que ia comandar, então não tinha exatamente uma coordenação. Isso também gerou briga entre os irmãos. E aí culmina de novo com a derrota. O que é que vai fazer? Né? O Flávio era o mais moderado, aliás, assim foi descrito. Né? Na segunda-feira passada, ele faz aquele tweet que ele não reconhece diretamente o resultado, mas ele não questiona as urnas. E isso pegou mal demais entre os irmãos e ali na ala tida como radical, a ideológica que eles chamam. E aí, na terça-feira, quando o Bolsonaro vai fazer o pronunciamento, aí já não tem mais nem o Carlos lá, nem o Flávio, nem a própria Michelle foi do lado do marido nesse momento reconhecer ali, né, a derrota do jeito que ele reconheceu, né, sem reconhecer. Ele reconhece, mas não reconhece. O não reconhecimento da derrota, na verdade, o discurso foi esse, né, o não reconhecimento da derrota. Mas, assim, me chamou a atenção, todo mundo, acho que, né, ao ver essa foto, geralmente o candidato derrotado, ele está acompanhado das principais figuras de campanha nesse momento, ninguém foge, né, porque é aquela coisa, o filho bonito todo mundo quer, o filho feio o pessoal foge. Mas, em geral, né, nesse momento difícil, as principais pessoas acompanham, seja o coordenador de campanha, a mulher, né, a família. Essas pessoas são as pessoas que estão sempre do teu lado, vão estar do teu lado nesse momento difícil. O único que estava com ele no pronunciamento era o Eduardo, que é também, pelo que foi descrito, o que estava e ainda está, de algum jeito, escalando o discurso, né? Que quer ser mais radical, quer fazer o questionamento às urnas. E aí foi contido ali, junto ao Bolsonaro, um discurso ainda mais radical pelo grupo mais político, né? Pelos partidos do Centrão.